Isso daqui. Homem que não tem dinheiro não merece ter mulher. Não é porque você está à venda e utiliza o dinheiro para falsificar sua beleza que significa que todas as mulheres são assim. Mas da mesma... Pra que ele iria se casar? Só se ele tiver uma compulsão doentia por perder metade do patrimônio. De fato, com uma mulher que vai dar um golpe nele, que vai separar e vai levar metade do que ele tem. A mulher gosta do dinheiro. A mulher gosta de proteção, segurança. Aí tu vai conversar com o cara não desenvolve o assunto, o cara. Ah, Bia, mas você é muito exigente. Sou mesmo. Trabalho, estudo, treino, gasto um monte de dinheiro comigo mesmo pra ficar bonita e pegar qualquer coisa. Como dizia meu avô, no meu tempo as coisas eram diferentes. Todos tinham respeito, as crianças brincavam, as pessoas eram educadas, até que chegou o dia de hoje. E no dia de hoje sabemos que na sociedade temos muitos problemas. Nos dias atuais parece que o mundão tá de cabeça pra baixo, porque existe muitas coisas acontecendo, em específico o relacionamento. Eu vou ser cancelado, mas fazer o quê? Porque pensa, antigamente as pessoas se respeitavam mais, tanto o homem quanto a mulher. E eu chuto que na época as pessoas conversavam mais e se entendiam mais. Mas porque não existia tanta informações como nos dias de hoje, tais como as redes sociais em geral. Hoje vamos entender um assunto polêmico. Por que mulher gosta dos caras ricos e somente dinheiro? E vamos entender um pouco sobre a evolução do comportamento sexual humano. Porque tudo isso tem que ter uma explicação, certo? A mulher na sociedade. Eu costumo dizer que as mulheres são a oitava maravilha do mundo. E entendemos que a mulher é um ser humano de grande importância na sociedade, pois é responsável por inúmeras realizações, tanto no âmbito pessoal quanto do profissional. E ela tem um papel fundamental na formação da família e na educação dos filhos, transmitindo valores e conhecimentos para as futuras gerações. E nos últimos anos, as mulheres têm se destacado em diversas áreas, como a política, a ciência, a arte e o empreendedorismo. E ela, ao longo dos anos, tem lutado pelo seu direito, conquistado cada vez mais espaço, mostrando sua força e competência e capacidade de liderança. Sabemos que na sociedade, em geral, temos desigualdades, e que a desigualdade de gênero é algo que acontece e acaba prejudicando as mulheres muitas das vezes. E então, alguns podem pensar que certos problemas apenas acontecem agora, mas na verdade são sistemas ou hábitos instaurados há milhares de anos, e que ainda existe algum desses comportamentos até os dias de hoje. E um desses sistemas de milhares de anos atrás, e então vamos entender qual é esse sistema, o sistema patriarcal. Eu acredito que você saiba o que seja um sistema. Sistema é um conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e independentes criados para realizar um objetivo definido. O sistema patriarcal, que se instalou há 5.000 anos, estabeleceu que mulheres deveriam ser meigas, concordatas e principalmente submissa e ter filhos sem parar. Resumindo, esse sistema dizia o óbvio e o lógico. A mulher não tinha direito a praticamente nada. As mulheres nesse período eram socializadas de forma a serem independentes e por isso podiam fazer certas exigências com relação ao nível social do homem. Ou seja, esse era um sistema de submissão e que existiu há milênios atrás. E que muitas décadas pra cá ainda existe algum desses problemas na sociedade em geral. Como dito, esse sistema se instalou há milhares de anos e tem gerado problemas nos dias atuais. Mas por que esse sistema nasceu? Qual é a lógica? E por que as mulheres se submeteriam a tal sistema? E é o que nos leva ao próximo assunto, a evolução do comportamento sexual humano. Ao estudar sobre os assuntos relacionados à evolução das coisas, uma delas que mais me fascina é a evolução do ser humano, e que durante anos o ser humano vem evoluindo. E o DNA humano abraça a desordem e se adapta, e isso é algo incrível porque há milhões de anos atrás, os nossos ancestrais viviam em bando. A sociedade era dominada pelos machos e só os mais fortes conseguiam mais sexo. E os fraquinhos precisavam encontrar alguma forma de sobressair e garantir a sua descendência. E uma dessas formas seria se dedicar a uma parceira, oferecendo todo o alimento à parceira e aos filhos. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Tennessee, a relação de monogamia da nossa espécie vem da percepção inicial das mulheres em ter a generosidade e a fidelidade como características importantes. E esse vínculo entre casais passou a ser fundamental para preparar homens e mulheres para a divisão de tarefas necessárias para difícil e longo tempo dedicados aos cuidados com a prole. Ou seja, a nossa espécie sempre esteve em evolução. Charles Darwin, que estudava a teoria da evolução, diz que relacionamentos entre homem e mulher foram impulsionados pelo interesse mútuo de sobrevivência, onde o homem protegia as mulheres e dava segurança,
e as mulheres ofereciam à prole cuidado e fidelidade. Apesar disso não estar no código genético, foi somente 12 mil anos atrás, na época que começou a agricultura, foi que começaram a surgir relações estáveis e monogâmicas. E isso na vida selvagem é muito raro ou pouco frequente. Ou seja, o ser humano sempre buscou formas de sobreviver e as mulheres veem nessa evolução de interesse ao escolher parceiros mais fortes que podem lhes dar segurança. E apesar que hoje em dia levamos em conta muito mais do que um tórax avantajado ou um corpo violão, o nosso cérebro se adaptou a estabelecer relações mais complexas e fomos completamente influenciados pelo processo de evolução sociocultural. Como dito, o ser humano é algo incrível. E toda a evolução pela sobrevivência é fantástica. Estamos chegando a algum lugar, certo? Vamos ver o que os estudos dizem sobre por que mulheres gostam dos caras ricos e apenas dinheiro. Eu não vejo nenhuma diferença porque a mulher gosta dos caras ricos. Os dois andam no mesmo carro. Antes de começar a falar, eu quero deixar bem claro que o conteúdo desse vídeo não tem nenhuma intenção de ofender ninguém, certo? Vai ser cancelado mesmo assim. De acordo com a BBC Brasil, uma pesquisa revelou que a percepção da mulher do nível de riqueza do parceiro influencia na sua capacidade de chegar ao orgasmo, e o prazer seria maior em relações mantidas com homens de maior renda. Em suma, quanto mais rico for o sujeito, maior a tendência da mulher ter um orgasmo múltiplo. É claro que eu realmente não sei se procede, mas as mulheres gostam de um presente caro, joias, perfumes, e a expressão quando elas ganham esses presentinhos é bem semelhante a um orgasmo. As feministas devem falar que não, e que elas não estão preocupadas com isso, e é o que é o caráter que realmente importa. E que tudo é uma questão de fé, mas né. Os autores da pesquisa acreditam que esse resultado seja condicionado por uma ideia de adaptabilidade evolucionária em relação à escolha de um parceiro feita pelas mulheres, em que elas tendem a selecionar os indivíduos capazes de providenciar as melhores condições de sustento para seus filhos. E, segundo as pesquisas, o orgasmo serve para selecionar entre os machos com base em sua qualidade. Assim, deve ser mais frequente nas fêmeas unidas a macho de alta qualidade. Segundo Pollitt, a influência de nível de renda sobre a frequência de orgasmo parece ser ainda maior que os outros fatores, como a simetria corporal ou a atratividade, apontados em estudos anteriores. Ok, você não entendeu, mas a matemática é bem simples. Quanto mais dinheiro o cara tiver, mais prazer a mulher vai ter. Ou seja, você pode ser o que for, pode não ser o cara mais lindo, mais chipado, mas se você tiver um cartão black e dinheiro infinito, tudo isso se resolve. Ok, entendemos um pouco sobre a relação de mulher e dinheiro, e que toda a evolução foi pela sobrevivência. Porém, nos dias atuais, parece que muitas das vezes ter dinheiro para as mulheres não é o suficiente. E existem muitos casos onde as mulheres que tinham tudo, mas preferiram sucumbir pro lado do mal, mesmo tendo estabilidade financeira, dinheiro e toda a mimação que o dinheiro pode comprar. Quando o dinheiro não é o suficiente, a ganância toma de conta. Casos onde a ganância venceu o amor. Alexandro era um bom rapaz, trabalhador, e em sua vida conheceu Tayla, onde viviam felizes. Até que um dia Tayla conheceu François, o seu amante, e que apesar de Tayla viver uma vida estável de prosperidade com seu marido, na qual ele fazia tudo para ela, para Tayla já não era o suficiente, pois a mesma já tinha uma nova paixão, o seu amante, François. E então Tayla já tinha uma filha, um novo marido, e só faltava uma coisa, não? Dinheiro. Ela poderia simplesmente pedir a separação do marido, mas com isso ela perderia metade dos bens conjugais. E então Tayla mais François planejaram a morte de Alexandre para ficarem com toda a herança. Um certo dia, Tayla deu uma dose de calmante para Alexandre, mas a dose não foi o suficiente para pagá-lo. Até então que eles planejaram para outro dia. E esse dia chegou. Tayla deu um abraço no marido por trás, segurou Alexandre pelos braços e fez sinal para François, que pegou Alexandre e matou-o forcado. Os dois simularam que a família havia sido vítima de assaltante, mas a polícia descobriu a farsa. A própria mãe de Tayla denunciou a filha para a polícia. Tayla e Alexandre já estavam juntos há 7 anos, moravam na zona rural de Castelo, em Espírito Santo. Eu sei, triste que uma pessoa tenha tido coragem para tal brutalidade, mas esse é só um dos milhares de casos desse tipo, onde a ganância por dinheiro e interesse acaba levando a pessoa a cometer tal crime. E você pode dar uma pesquisada rápida aí no Google e verá vários casos, mas claro que esses casos são relacionados à ganância por dinheiro, e acontece tanto pro lado da mulher quanto pro lado do homem. E dito isso, a sociedade hoje em dia está uma bagunça, com muita inversão de valores e tradições, mas a sociedade em geral sempre influenciou certos comportamentos humanos. O que eu observo é que muitas pessoas são superficiais, tanto o homem quanto a mulher. E nisso toda a sociedade acaba por comprar a briga e acaba por influenciar certas coisas.
tais como as preferências das mulheres. Então vamos entender um pouco essa história. Como a sociedade influencia a preferência das mulheres. Hoje em dia, as mulheres têm preferência por certas características ao escolher se relacionar com seu parceiro, e é influenciado por alguns fatores sociais. O feminismo, por exemplo, tem um impacto na escolha das mulheres, pois promove a igualdade de gênero e encoraja a buscar por relacionamentos baseados em parceria e respeito mútuo. Além disso, a sociedade pode influenciar as preferências das mulheres por meio de questões como status social e a idade do parceiro. A crescente importância das mulheres na sociedade também tem contribuído para a mudança na dinâmica de relacionamento e nas expectativas em relação ao parceiro. E em resumo, as preferências das mulheres são moldadas por uma variedade de influências sociais, tanto culturais ou políticas. Ou seja, a sociedade geral influencia nas relações e na escolha das mulheres, como o fato de uma mulher bonita não poder ficar com um cara pobre, pois não tem dinheiro para manter a segurança da mesma. E como vimos no capítulo atrás, muitas dessas questões de interesse das mulheres por dinheiro tem a ver com a sobrevivência. E pesquisando e estudando sobre o assunto, eu vi que são vários fatores que influenciam na sociedade geral, ao que nos leva ao próximo assunto, porque eu tenho quase certeza que eu vou ser cancelado. Antes de falar sobre esses assuntos, sabemos que não é certo rotular as pessoas, ainda mais se essa palavra aí que eu vou colocar. Meu advogado pediu pra parar de falar. Nos dias atuais, temos vários grupos e que muitos desses grupos defendem suas ideias. Ok, nada de errado com isso. Liberdade de expressão. Por mais que muitas das vezes esses grupos sejam um pouquinho radicais. E nos dias atuais surgiram o que as pessoas chamam de modernet. O que seria as modernet? Ok, Google. O que é modernet? Modernet, segundo as minhas pesquisas, são mulheres tóxicas, feministas arrogantes, lacradoras. São mulheres modernas que querem homens tradicionais e serem tratadas como damas. Toda oportunidade que você tiver de trair o seu homem, traia. Ah, Thaís, mas ele é bonzinho. Traia. Quando na realidade não passa de pessoas sem educação e mimada, e sendo muito delas influenciadas pelo feminismo e o movimento LGBT, ambos expostos na mídia e na sociedade como base para o empoderamento feminino. E segundo o Google, muitas delas querem o melhor dos homens, oferecendo o pior que elas têm. Homem liso nem sai, agora mulher lisa sai. Volta bêbada com dinheiro e de carro. Pois são dissimuladas, manipuladoras e usam diferentes táticas para tirar proveito dos homens e inferiorizá-los diante da sociedade. Ou seja, são mulheres modernas da sociedade atual, como dito. Ou seja, eu posso usar o termo de pessoas chatas? Em todo lugar sempre tem pessoas chatas. Pessoa chata vem problema em tudo. Pois é basicamente isso. Porque convenhamos que ninguém gosta de pessoas chatas, certo? Você gosta de pessoas chatas? Dito isso, não podemos negar que com a crescente da internet, existe muita desinformação e que muitas dessas mulheres, muitas das vezes são influenciadas e vai se criando uma bola de neve de problemas e debates geral na sociedade. E eu acredito que ninguém gosta de pessoas mal educadas, certo? Resumo da ópera. Com tudo isso dito, o conteúdo deste vídeo é apenas mostrar algumas das histórias que aconteceram ao longo dos anos, entre o relacionamento do homem à mulher e toda a sua evolução na sociedade. Na minha opinião, todos nós devemos respeitar as pessoas, independente de gêneros e opiniões diferentes, pois somos assim, seres com pensamentos e hábitos e costumes diferentes, e que não devemos rotular ninguém. Cada pessoa é um mundo diferente, e todas as pessoas fazem suas escolhas individuais e buscam o que é melhor para si. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de inscrever e deixar o like, e compartilhar esse vídeo com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!